Essa é a live com a doutora Roberta. Essa é a live com a doutora Roberta Tramontini. Essa live, ó, a Lígia já mandou um oi, a Mari já mandou um oi. Muita gente entrando agora. São hoje, tomara que não. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Boa noite, muito bacana. Então, essa live, vocês sabem como é que funciona. A gente vai conversar sobre vários temas da cirurgia de mão. Ó, Fernanda Mota, vai meu abraço, minha admiração aos fisioterapeutas do Hospital Tacchini. Um monte de gente entrando. Então, vocês já sabem como é que é essa live. A live é assim, ó. Eu vejo muita gente entrando, eu cumprimento quem eu consigo, quem eu não consigo, você não fique chateado, né? E a gente tem várias perguntas que a gente já recebeu nos últimos dias e a gente vai priorizar essas perguntas, né? Se der, eu encaixo mais uma perguntinha no meio. E vamos ver se a nossa doutora está chegando aqui, eu vou chamar ela. Vamos ver, ó, a Magna entrou. Vamos ver, vamos chamar a doutora Roberta. Vamos ver se ela aceita, né, entrar na nossa live aqui sobre cirurgia de mão e punho. Oi, Olá, tudo bom, doutora Roberta? Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado por ter aceitado o convite dessa live, Roberta. Muito bacana. Imagina, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Uma alegria estar contigo aqui, responder as perguntas, né, que a gente já pediu, que apareceram, e a gente vai falar muita coisa, pessoal. Então, eu estava falando sobre como é que é a live. A live é assim, eu vou perguntar um monte de coisa para a doutora Roberta, e ela vai responder, eu vou dizer o que eu acho, ela vai dizer o que ela acha, e a gente vai conversando, né, sobre... É em tom de conversa, né? E a gente já tem, enfim, várias coisas para falar. A gente tem uma pauta longa sobre cirurgia de mão e punho. E a Roberta, primeiro, está debutando em lives. É a primeira live da doutora Roberta. E a segunda coisa, a doutora Roberta está grávida de 20 semanas. Então, vocês peguem e levem nas perguntas aí, pessoal. Bom, Roberta, só para dizer, eu trabalho com a Roberta já há muitos anos, né, Roberta? Nós somos sócios na mesma clínica, né, que é a Osteotrauma. E, enfim, eu trabalho com o Jorge Tramontini, que junto com o Scarton me trouxe a Bento, né? E a gente está divulgando o trabalho médico, o trabalho da ortopedia, né? Aqui de Bento, e ortopedia do Rio Grande do Sul, né? E trazendo conteúdo médico sobre a nossa área aí para a população geral, né? Eu queria que tu, enfim, te apresentasse e dissesse onde é que tu te formou, né? Eu digo, onde é que tu fez? Tu fez cirurgia de mão em São Paulo, né? E há quanto tempo tu trabalha em Bento, Roberta? Conta para nós. Eu estou em Bento desde 2009, que foi quando eu terminei a minha formação em cirurgia da mão. Eu sou, então, especialista em cirurgia da mão, também tenho uma formação em microcirurgia, né? Nós, cirurgiões de mãos, temos uma especialização também nessa área, né, de cobertura. Então, desde 2009 eu estou em Bento. Na verdade, eu fiquei entre Bento, Porto Alegre e Canoas. Trabalhei um tempo, né, ali em alguns serviços universitários, e desde 2016 eu estou só em Bento, né? Bacana. No É, litoral. a Roberta, ela é uma cirurgia de mão cheia, viu, pessoal? Para o pessoal aí para a gente descontrair aqui, cirurgia de mão cheia. Aí a gente viu várias pessoas da clínica estão aqui conosco, acho que tu não vê, né, Roberta? Mas tem a Dani, tem a Lígia, tem um monte de gente entrando, né? Vou mandar um beijo para as gurias da Osteotrauma, que elas já me pediram hoje de tarde. São os anjos, essas gurias, são os anjos na Terra. Tem, ó, a Mariana Donadel, Marga Valduga, tem um monte de gente entrando, a Suzete Butelli. E eu disse, eu cumprimento na medida que consigo, pessoal. Se eu não cumprimentei, não fiquem chateados, né? Você sabe como é que é, né?
Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é aquela brincadeira que o pessoal não sabe, que existe uma diferença entre pulso e punho. Qual é a diferença, doutora Roberta, entre pulso e punho? Conta para nós. Se tem diferença, se é a mesma coisa, não é? Eu vou te dizer assim, que na prática clínica, né, no consultório, na verdade, os pacientes chamam de pulso a região anatômica que nós médicos chamamos de punho, né, que nada mais é do que a região ali, né? Eu até trouxe, ó, trouxe uma boa, eu gosto. Olha ali, aqui, ó, pessoal. Que eu gosto de mostrar para os legal. pacientes, né? Porque Olha é mais ali. fácil de compreender. Então, essa região, né, que a gente tem ali do final dos ossos do antebraço e início, né, dos ossos da mão, essa região é o punho, né? O pulso, nós médicos chamamos, na verdade, a aferição, digamos, né, da pulsação ali dos vasos sanguíneos, né? Isso. Tem uma artériazinha ali do lado, né, a artéria radial, que a pessoa pode sentir o coração batendo, né? E ali é o pulso, mas é diferente do punho. O punho é essa região anatômica, e que às vezes as pessoas confundem, usam como se fosse a mesma coisa, mas é isso, né? Pulso você sente a artéria batendo ali, né? Representando o coração, né? E o punho é essa região anatômica. Eu quero pedir para as pessoas que já estão na live, vocês olham ali embaixo, tem um aviãozinho, convide outras pessoas. Quem não está atento ali, põe no aviãozinho, ali embaixo, chame quem está do lado ali. Olha, quem é que ia ser bom de ver essa live, porque tem muita coisa que a gente vai falar. A gente vai falar, enfim, um conteúdo extenso, muito vasto aqui sobre a cirurgia do punho, então, e da mão. E mostra para nós aí, doutora, onde é que é o carpo. Que depois vem uma outra pergunta. Onde é que é o carpo aí, doutora Roberta? Então é bom que eu tenho aqui, né, os ossinhos. Então, na verdade, o carpo é essa região, né, onde a gente tem 8 ossinhos aqui, né, na região do punho. E a gente chama essa região do carpo. São vários ossinhos, né, cada um tem o seu nome específico, enfim. E essa região que a gente chama de carpo. Beleza. E aí tem essa região com esses 8 ossinhos, e que existe a famosa síndrome do túnel do carpo. O que é isso, doutora? Conta para nós. Eu vou explicar como eu explico, na verdade, para os meus pacientes no consultório, né, André? Então, o que eu digo sempre para eles é o quê? É que, assim, o túnel do carpo nada mais é do que um canal que a gente tem ali na região do punho, que é formado, enfim, né? Então, ele tem uma base óssea, que são esses ossinhos ali que eu mostrei, e em cima existe um ligamento transverso do carpo, e isso forma um canal. E por esse canal passa, então, o nervo, que é a estrutura que fica comprimida e fica alterada. E eu gosto sempre de explicar para os pacientes também a diferença, né? Nós médicos chamamos nervo a estrutura que dá o tato, a sensibilidade, né? E o movimento, porque muitos pacientes eles chamam nervo tudo, né? Os tendões, as outras estruturas anatômicas, certo? Então, o que acontece é que o nervo mediano, que é um dos nervos que dá sensibilidade, enfim, o movimento dessa região do braço, quando ele passa nesse canal no punho, ele fica apertado. E aí ele dá os famosos sintomas, né, do túnel do carpo. Eu acho que é bacana isso que tu disseste, né, Roberta, que as pessoas nem têm como saber, né, que uma coisa é o nervo e outra coisa é o tendão. Ó. Muitas vezes se mistura, mas o nervo, né, que vai estar lá no meio, que ela vai explicar para vocês, né, o nervo mediano, ele tem essa estrutura óssea atrás, que é o carpo, tem o ligamento, né, que ela explicou, e às vezes, em algumas condições, pode estar apertado, né? E aí, como é que a pessoa sente? O que é mais típico? Lembrando assim, né, pessoal, o que a gente vai explicar aqui é o básico, é o geral, é como é o habitual. Não quer dizer que o seu sintoma não possa ser um pouco diferente. E lembrando também, né, que
Cada médico é que vai ter a sua interpretação dos achados clínicos. Não é porque o André falou, porque a Roberta falou que é o que não é. Nós estamos dando o geral da medicina sobre o assunto, né? Em especial da cirurgia da mão. Então, doutora Roberta, como é que são os sintomas da síndrome do túnel do carpo? Como é que é? Então, o nervo mediano, né, nessa região, ele é responsável pela sensibilidade, né, do polegar, do indicador, do terceiro dedo e da metade do quarto dedo, né? Então, o mais comum é a pessoa ter um sintoma nessa região da mão, né? O nervo nessa região também ele é responsável pela inervação da musculatura, então da força aqui da pinça do polegar. Então, os sintomas mais comuns da síndrome é o formigamento, a pessoa, né, começa a sentir alteração de sensibilidade nessa área, principalmente. Pode ter dor associada, se a compressão está muito avançada, perda de força e o famoso despertar noturno, que é uma coisa importante, né? A gente diz, doutor, eu acordo com a minha mão, né, com dor, eu tenho que fazer assim para fora da cama e tal, não consigo dormir. Então, esse é um sintoma bem típico, né? Mas eu sempre digo também, André, assim, né, continuando um pouquinho, que, na verdade, o nervo, ele é uma estrutura, eu gosto de dizer para os pacientes que ele é tipo um cabo de eletricidade, né? E ele é muito sensível. Então, qualquer coisa que pince ele, começa a fazer ele funcionar diferente. E ele vem desde a coluna do pescoço, no caso, né, dos nervos do braço. Então, na verdade, todo esse trajeto ele pode eventualmente estar alterado e o túnel do carpo é só a síndrome compressiva mais comum, né? E isso é bacana que a Roberta falou agora, que como a fiação, ela disse, né? A fiação ela vai começar lá dentro da coluna cervical e se você tem algum problema já, né, nos ossos ali do pescoço, algum pinçamento, compressão hérnia, já pode começar ali e se estende até a mão. E às vezes está pinçado lá em cima e aqui embaixo. Então, não é só o exame, né, que vai dizer, é a parte médica, o exame físico, a história, né, e tudo mais. Bom, a doutora Porque Roberta já colocou ali. A pessoa tem o sintoma lá na mão, mas ela pode ter uma alteração lá em cima, né? O sintoma é lá embaixo, mas não quer dizer que seja necessariamente ali. E assim, mais tipicamente, assim, quem são os pacientes que costumam ter mais esse sintoma? São as gestantes, são os velhos, é homem, é mulher, é criança? Qual é a epidemiologia aí, Roberta? Quem é que costuma ter isso aí? O túnel ele é 2 vezes mais comum em mulheres, né? Então, a gente vê bastante, eu digo sempre para os pacientes que, assim, as pessoas dizem, mas por que eu tenho túnel do carpo? Na verdade, as causas são multifatoriais, né? Existe um componente genético importante, existe um componente hormonal, então por isso que mulheres gestantes têm bastante esse tipo de sintoma, né? Porque aumenta um pouco o edema e aí comprime o nervo. E existe também um componente que é funcional. Apesar de a gente não ter nenhum trabalho dizendo, as pessoas sempre me perguntam no consultório, doutora, o meu trabalho, a minha função causou esse problema. Não tem como a gente dizer isso com certeza, né? Mas o que a gente vê? Eu digo sempre para o paciente, o nervo ali no túnel do carpo, nesse espaço, ele não passa sozinho, ele passa junto com os tendões. Então, com certeza, se a pessoa fez uma atividade manual, né, mais forçada ou mais repetitiva, ela provavelmente vai ter mais sintoma naquela noite, né? Não quer dizer necessariamente que aquilo foi a causa, mas ele pode, sim, piorar um pouco os sintomas, né? Bom, tem muita gente dando oi aqui para nós, né? Tem a Ana Koff, tem Kelly Zuc, tem... Poxa, vai passando aqui a Mércia, tem a PAP, tem um monte de gente, muita gente qualificada, tem pessoal da fisioterapia, da enfermagem, nossos amigos, farmacêutico, médico. Eu vi a Desi aí também, deu oi, né? A gente fez uma live na outra semana, né? Nossa anestesista querida aí, que anestesia para mim e para a Roberta. E assim, como é que é o diagnóstico? É história, exame clínico? Precisa mais alguma coisa? Como é que é, Roberta?
Então, normalmente os sintomas eles são bem típicos, né? Como a gente conversou, a gente tem uma suspeita grande na clínica e no exame físico. Existem alguns testes que a gente faz no consultório, que são testes de estresse do nervo, que normalmente fazem o sintoma piorar ali, né? No consultório. Mas a gente costuma, assim, pedir exame, né? Eu, de rotina, eu sempre peço o exame da eletroneuromiografia, né? É bom Que eu sempre explicar, né? explico para os pacientes assim, É. que é um exame que eles vão botar uns eletrodozinhos, enfim, né? Vão dar um choquezinho e vai me dizer como é que o nervo está funcionando. Até porque, como a gente conversou, André, às vezes a pessoa tem um sintoma ali na ponta dos É. dedos, mas ela pode ter outras coisas, que podem ser compressões mais altas, podem ser outras doenças, doenças degenerativas, doenças neuromusculares. Então, a gente quer fazer o diagnóstico diferencial, né? Então, Uhum. o importante é esse exame, ele vai me dizer aonde está o problema, qual é o grau do problema, porque eu me guio nisso também bastante, assim, para orientar o tratamento, né? É Uhum. diferente se o paciente tem uma compressão que é mais leve, é mais inicial, e se ele tem uma compressão que é mais grave, severa, né? Claro. Enfim. Ah, é importante isso, né? Tu acha assim que tem mais algum outro exame que ajuda? Ecografia, raio-x? Existem trabalhos, né? A ecografia, existem trabalhos que mostram que o espessamento na região ali do túnel do carpo, ele também é um indício importante da síndrome. Mas o que Uhum. eu explico para os pacientes também, né, André? Às vezes, somente a espessura do nervo não é uma coisa que eu costumo me basear, porque assim, Claro, é diferente, né? O meu nervo do seu, ou de um cara de 2 metros, é forte, verdade. né, musculoso, é diferente. Obviamente, eles vão ter espessuras diferentes. Então, eu não me baseio simplesmente na espessura do nervo. Assim, se existe, sim, né? Assim, uma área realmente mais dilatada, né? Uma área que tá, é um indício, mas eu normalmente eu acabo pedindo também a eletroneuromiografia. Bacana. Então, às vezes, a eco, né, eletromiografia, exame físico, né, e a história. Mais algum outro tu acha que precisa? Raio-x, ressonância? Não, normalmente Não, não, né? né? Assim, para síndrome do túnel do carpo crônica, que a gente está falando que é o mais comum, normalmente a gente não precisa de outro exame. Existe também, né? Não falou, não, enfim, mas existe também a síndrome do carpo que pode ser aguda. Por exemplo, a pessoa teve um trauma, né? Teve uma Sim. fratura, teve um sangramento, tem um tumor. Se a gente suspeita de outras coisas, sim, né? E a gente É. às vezes tem que pedir outros exames, mas É. é o mais raro. São circunstâncias especiais, né, que a gente vai, quando não está tudo típico, né, aí a gente vai atrás procurando outras Exato. coisas, né? Uhum. E assim, como é que tem como tratar sem cirurgia? Como é que é o tratamento conservador disso aí? Até a gente falava de um caso hoje de tarde, né? Como é É. que é o tratamento? Tem tratamento sem cirurgia? Como é que é o tratamento sem cirurgia? Normalmente, sim, nos casos mais iniciais, ou até mesmo, às vezes, o paciente, mesmo que ele tenha uma compressão mais severa, se ele não está tão sintomático, né? A gente sim pode, sempre tem lugar. O tratamento conservador, ele basicamente, ele consiste em três coisas, assim, mais ou menos, eu digo, né? Eu sempre uso uma imobilização, uma órtese noturna, que é uma coisa que ajuda muito nesse sintoma noturno, né? Da pessoa Uhum. acordar, uma órtese rígida. A gente associa muitas vezes medicações, né, Uhum. anti-inflamatórias, enfim, eventualmente corticoide. Existe um espaço também para fisioterapia. Às vezes as pessoas me perguntam, né, Bacana. doutora, ajuda a É. fisioterapia? Sim, com certeza, mas nesse caso específico não é uma fisioterapia de exercício, é uma fisioterapia mais anti-inflamatória, então vão ser mais Uhum. os aparelhos, enfim, né, essas coisas que vão ajudar. Às vezes a gente também tem que acabar fazendo uma modificação na atividade da pessoa, né? Se eventualmente a gente acha Bem que tem alguma lembrado. questão. Então, depende um pouco de cada caso, né? E quando é que tu considera que o paciente tem que ser operado? Quando é que é cirúrgico? De dizer, olha, vamos ter que operar esse caso. E aí? Normalmente eu digo para os pacientes assim, quando a gente já tem uma compressão severa no exame de eletroneuromiografia,
que isso significa? Que além de alteração sensitiva, né, que seria da sensibilidade, a gente já tem um componente motor envolvido. Então, quando a gente tem um componente motor, o músculo já tem, né, sinais de alteração, a gente já se preocupa um pouco. Que eu digo para os pacientes assim, qual é o problema de deixar muito tempo o nervo apertado? Ele acabar criando cicatrizes irreversíveis. Porque a partir do momento que eu começo a ter alteração muscular, eventualmente o músculo começa realmente a sofrer, a ficar com atrofia, nem sempre com a cirurgia eu vou conseguir recuperar 100%. Então, quando existe o componente severo, eu já digo, olha, né, já existe uma indicação de cirurgia. É urgente, precisa fazer logo? Não, né? Você pode até tentar um tratamento, levar um tempo, mas em algum momento ele vai acabar tendo que fazer isso. Verdade, né? Eu gosto de dizer para os pacientes, André, que às vezes, né, a gente usa associações assim, né? Exato. Então, eu gosto de dizer para os pacientes, olha, é mais ou menos como um sapato apertado, entende? Você vai conseguir levar um tempo, nós vamos usar remédio, mas vai chegar uma hora que vai ter que tirar, né? E o nervo, na verdade, ele está ali apertado, né? Ele está desconfortável. Então, o que você faz na cirurgia? Você vai dar espaço a ele, você vai descomprimir. Isso também, assim, ajuda, às vezes, a pessoa a entender a evolução pós-operatória, né? Porque, às vezes, a pessoa acha, vou fazer a cirurgia, eu vou melhorar 100%, né? Nem sempre na hora, né? Ou logo depois da cirurgia. Claro, tem muita melhora, mas o nervo, ele vai precisar de um tempo para se recuperar, para recuperar a circulação, Então, às vezes, o sintoma ele pode persistir um tempinho depois da cirurgia, né? Claro. O Marcos Zatti está perguntando, doutor André, eu jogo tênis, sou mais suscetível a ter problema no túnel do carpo? E aí a Roberta vai explicar, né? E deixa eu mandar um beijo para meus filhos Caio e Davi, que estão me assistindo, papai. E a Luciana está olhando também. E aí, explica aí, Roberta. Na verdade, assim, como eu falei antes, a gente não tem nenhum trabalho que mostre que a atividade, ela gera ou ela aumenta a chance de desenvolver o túnel, né? O que a gente tem realmente são indícios, né, hormonais e genéticos. Mas, como eu falei, a gente vê na prática clínica que sim, às vezes alguns tipos de movimento podem eventualmente, né, por aumento de edema e deixar o músculo um pouco mais inchado, causar compressão. Na prática clínica a gente acaba vendo um pouco isso, né, Roberta? De esse esforço esportivo, por exemplo, né, de poder causar, mas é sempre complicado, né? Você estabelecer uma relação assim clara, né? Nem sempre é tão reta essa relação, né? Bom, e às vezes o exemplo que a gente dá também é que se ficar muito tempo apertado, o nervo seca, né? Então, quando é grave, às vezes tem que operar, não tem jeito. É isso aí, com certeza. Bom, claro, os pacientes também que tu faz o tratamento, como qualquer outra patologia, né, André? Tu tentou o tratamento conservador por um período grande, tu já tentou todas as possibilidades, né, não cirúrgicas, e o paciente persiste com aquela queixa, a tendência é que tu evolua para a cirurgia, né? É verdade. Me conta, então, como é a cirurgia do túnel do carpo, doutora Roberta? E aí? Na verdade, a gente tem mais que uma técnica, né, André? Ótimo, mas legal. O objetivo da cirurgia como eu te falei, descomprimir o nervo, ou seja, abrir, né, o ligamento transverso, que é aquela área que fica ali, né, em cima do nervo. Então, a gente tem a técnica aberta, que é a técnica que a gente faz aqui em Bento, né? Existe também uma técnica endoscópica, que é uma técnica que daí a gente precisa de um material específico, né, para fazer a descompressão. Existem aparelhos também que a gente usa, enfim, que pode abrir, mas todas têm a mesma finalidade, abrir o retináculo. O que acontece, assim, a gente vê trabalhos, né, comparando as técnicas e, na verdade, todas as técnicas, elas acabam
tendo o mesmo resultado, se bem feitas, obviamente, né, por gente experiente, enfim. Mas algumas diferenças existem no pós-operatório imediato. Então, por exemplo, a cirurgia endoscópica, a gente vê que o paciente acaba tendo um pouco menos de dor na região da ferida, por ser diferente, né, o local, e, né, mas a longo prazo as coisas Não acabam muda sendo tanto, né? iguais. Eu já vi descrição técnica de procedimento guiado por eco, por exemplo, né? Que você vê o... Eu acho que é uma possibilidade. Eu, particularmente, não tenho experiência, não saberia dizer, né, da literatura se é melhor ou não, né? E eu vejo, assim, resultados muito bons, né, da técnica aberta, quando bem indicado, né? E cirurgia é assim, né? Quando indica bem, o resultado costuma ser bom, né? E faz bem também, né, André? Porque Ah? assim, né, a pessoa tem que ter um conhecimento, Não tem obviamente, para dúvida. fazer aquilo, né? Eu faz muitos anos que não. Desde que você chegou no túnel do carpo, né? Teu pai operava antes, né? E túnel do carpo realmente, né? A gente vê muito, né, no dia a dia, né? A gente que tem um consultório assim bastante movimentado, a gente vê muito no carpo, né? E claro, aí eu lanço realmente para Roberto operar, porque acho que faz sentido, né? Quem tem treinamento que vai fazer isso, né? E tem a coisa daí, tu disseste, né, da cicatriz, que às vezes a coisa de apoiar na mesa, apoiar na cadeira, às vezes no pós-operatório pode ter algum desconforto nisso aí, né, Roberta? Sim, é normal. Como qualquer cicatriz, ela fica sensível durante um tempo, né? Mas a tendência é que com o tempo realmente ela vai melhorando. Tá, e aí eu tenho duas perguntas que são as seguintes, né? A primeira, quando os sintomas não regridem com a cirurgia, porque sempre pode acontecer, né, pessoal? Fazer uma cirurgia ótima e mesmo assim, né, não melhorar completamente. É provável, quando é que acontece, você suspeita de aderência do nervo? A verdade é que, assim, né, normalmente, né, se a cirurgia é bem feita e o túnel é totalmente aberto, a tendência é que a pessoa tenha já uma melhora imediata, né, importante. Verdade. A aderência não é uma coisa que acontece imediatamente, né? Pode acontecer uma aderência, sim, como qualquer cirurgia, mas normalmente o que acontece é que a pessoa tem uma melhora inicial e ela tem uma piora, né, ao longo, enfim, né, do tempo, certo? O mais comum de uma não melhora, digamos, logo depois do procedimento, que eu vejo, infelizmente, bastante, né, assim, quando não sou eu que faço a cirurgia, é uma abertura incompleta do retináculo. Então, às vezes, né, o cirurgião não está tão acostumado, enfim, ele faz uma abertura, a pessoa tem uma melhora, mas depois começa a ter sintoma e a gente vai ver que, na verdade, o canal não foi todo aberto. Também é importante, como a gente já falou, fazer o diagnóstico diferencial, né, André? Porque às vezes é isso, é a síndrome compressiva mais comum do membro superior. Então a tendência é a pessoa pensa, é túnel do carpo. Mas existem outras, né, síndromes compressivas, outras doenças que causam sintomas semelhantes. Então tem que ter um diagnóstico diferencial, porque a pessoa pode ter outras coisas, né? Não tem dúvida. Que não isso e também não melhorar, né? É verdade. Bom, e aí um amigão meu, Rafael Forne, perguntou, acho que até está na live, está assistindo, né, que após a cirurgia do túnel do carpo, o problema pode voltar depois de muitos anos? E aí? Teoricamente, não, tá? Assim, né? Na verdade, o túnel aberto, ele normalmente não se fecha. Essa é uma pergunta um pouco controversa, enfim, né? Difícil, ele não vai se formar de novo. O que pode eventualmente acontecer? Formar-se cicatrizes, né? Aderência. Verdade, né? E a pessoa, eventualmente, por algum motivo, começar a ter novamente uma compressão na região do nervo. Não necessariamente ali, né? Também em outros locais. Muito bem. Então, agora nós vamos adiante. Nós vamos falar, assim, tem várias questões. E a gente até... a gente pode falar um pouco, o pessoal está muito interessado no Dequervain. Olha só, já recebi 2 perguntas de Dequervain. E Dequervain, aí a doutora vai ter que explicar para o pessoal o que é. É um tipo específico de tendinite que dá no punho e no dedo, né, no polegar, que a doutora vai explicar aí. Mas o Dequervain é bem comum e é
como eu disse, não é aquela tendinite, uma coisa difusa, aquela dor na antebraço, não, uma tendinite bem específica e que, em alguns casos, tem solução cirúrgica. Mas eu vou pedir, então, para a doutora Roberta explicar o que é a tendinopatia, a tendinite de De Quervain. Conta para nós. Então, o De Quervain, ele é um processo inflamatório, né? Que acontece num dos canais ali, dos compartimentos dos tendões extensores. Então, eu gosto de dar uma explicadinha assim, né? Para as pessoas que não têm muita noção de anatomia, mas na verdade a gente tem os tendões que dobram e os tendões que esticam. Nós chamamos de tendões extensores os tendões que fazem os dedos esticarem. E esses tendões, eles são divididos no punho em compartimentos, que nada mais são do que pequenos túneis para que eles fiquem mais próximos do osso, certo? E o primeiro compartimento que a gente, né, são 6, o compartimento do De Quervain é o compartimento que fica nessa região aqui do punho, e dentro dele existem os tendões que fazem o dedão, né, o polegar subir e abrir. Então, é o abdutor e o extensor curto. E esses tendões, eles sofrem um processo inflamatório. Então, já é um canal que é estreito, né? Então, o processo inflamatório, o que ele faz? Ele faz diminuir ainda mais a luz, ou seja, o espaço que existe no tendão, e ele começa a fazer atrito e a pessoa tem uma dor específica, né? Que é uma dor exatamente nessa região radial ali, tem dor normalmente associada ao movimento, né, André? Isso. Tem dor, né, no movimento, né, no punho. E existem alguns sinais específicos, né, clínicos, enfim, testes que a gente faz para poder fazer o diagnóstico, né? E às vezes até aumento de volume, né? Você vê no Sim. local e a pessoa já tem aquele local desconfortável, né? E você testa e às vezes fecha mesmo. E aí, enfim, o que há de novo, né? Perguntaram aí para De Quervain, além do tratamento conservador, né? Ó, além da fisioterapia e o tratamento conservador, novidades para o tratamento na tendinossinovite de De Quervain? O que tu me conta aí, Roberta? Infelizmente não tem muita coisa nova e não tem muita alternativa, né, André? Eu sempre digo para os pacientes assim, é um processo inflamatório. Então, o nosso tratamento inicial é um tratamento conservador, né? A gente vai fazer o quê? Vai imobilizar aquela área, vai fazer medidas anti-inflamatórias, então vai fazer gelo, vai usar medicação, vai fazer repouso na tentativa de fazer o corpo absorver aquela inflamação e melhorar os sintomas. Tu gosta de infiltrar? Tu acha que é bom, que não é bom? Qual é a tua opinião? Né? Eu particularmente não, tá? Daí já vou te dizer os meus motivos. Se fores ler, na verdade, né? Claro, muita gente infiltra. Exato. Mas qual que é a minha opinião, né? Eu infiltro outras regiões, mas o canal ali, o primeiro compartimento, é um espaço que já anatomicamente tem pouco espaço, né? Entre o compartimento e os tendões. Então, quando tu coloca a medicação ali, a chance dela extravasar para a pele e, né, ser injetada dentro do tendão e causar, enfim, efeitos colaterais, né, indesejáveis, como, né, uma ruptura ou, né, uma alteração na pele, porque o que a gente infiltra ali enfim, normalmente é corticoide e anestésico. Então, eu não costumo infiltrar. Tá? Eu digo para o paciente, olha, a gente vai tentar o tratamento conservador e a maior parte dos pacientes melhora com o tratamento conservador, leva um tempo, mas melhora. E os pacientes que não melhoram, e não melhoram porque, na verdade, o que a gente vê na prática é que o normal é a gente ter 2 tendões dentro desse compartimento, né? Como eu expliquei. Mas a gente vê bastante quando a gente acaba indo para a cirurgia, que os pacientes têm mais que um tendão ali, tem 4, 5 alterações anatômicas. Então, eles fazem um atrito ali que realmente não melhora, e aí se, né, o tratamento realmente ele não melhora, a gente acaba indicando a cirurgia. A cirurgia, né? O pessoal de Caxias está nos mandando um abraço aí, viu? No Home Care aí de Caxias. Conta então para nós, Roberta,
Então, quais os casos que necessitam de cirurgia? Então, um paciente que tu já fizeste um tratamento, né, durante um bom período, ele não melhorou, né? Os pacientes que têm, às vezes, um espessamento ali, né, visível, tem cistos associados, normalmente eles acabam não melhorando e aí a não melhora do sintoma é o que acaba indicando a cirurgia. Eu sempre digo para o paciente que, né, nesse problema específico, o que acaba incomodando realmente é o sintoma e a dor, né, André? Não é? O paciente às vezes fica com medo, eu vou perder o movimento, vai romper o meu tendão. Não, mas vai te incomodar e a dor é Vai chata. incomodar, né? E ela é um problema que está bastante relacionado, antes a gente falou das gestantes, né? Eu tenho muita gestante que tem esse sintoma, que na verdade o que acontece na gestação é que a gente tem um inchaço já, né? Um acúmulo de líquido. E o líquido se acumula ali por alterações hormonais, acaba propiciando esse tipo de problema. E o movimento repetitivo também, né? Logo depois do parto, de pegar o bebê, enfim, também acaba muitas vezes gerando isso. Então, a não melhora dos sintomas é o que indica a cirurgia, né? E a própria doutora Carol Bettoni aí, que é a obstetra das estrelas, está perguntando aí, né, o túnel do carpo, que a gente já falou, né? E agora também do Dequervain, né? Enfim, já motivos hormonais e outros motivos aí que a doutora falou, né? E a cirurgia, como é que é, doutora? Então, o que a gente faz na cirurgia é abrir o compartimento, ou seja, dar espaço, né, para os tendões deslizarem, que eles fazem atrito pela inflamação. Então, a gente faz uma pequena incisão ali e abre o compartimento e a melhora ela é instantânea, assim. Né? Bacana. Bom, então nós vamos agora falar sobre artrose. Nós vamos mudar um pouquinho, né? Lembrando a todos que isso vai estar no canal da artrose, que eu vou gravar para vocês aí, né? Vocês vão ver a Roberta quantas vezes quiserem, vai estar disponível lá no YouTube, no canal da artrose. E, assim, artrose de punho. Então, nós vamos falar um pouco quais são as causas mais comuns, quando é que suspeita, fratura de escafoide, né, que às vezes predispõe, alguma doença reumática. Vamos falar generalidade sobre a artrose de punho, Roberta, e vamos evoluir daí, né? Também tem muito assunto enterrado aí. E aí? Fala. Eu gosto, André, né? Eu digo, né? A minha mãozinha é a minha companheira de vai lá. Porque eu gosto de explicar para os pacientes dizem, eu tenho uma dor no punho, o que pode ser? Bom, tu vês que assim, o punho, ele é uma articulação muito complexa, né? Na verdade, ele é formado por várias microarticulações. Então, são vários locais que podem dar problema, né? Assim como a artrose também. O mais comum é o quê? É uma artrose na região, né? Da radiocárpica, que é a região onde a gente tem mais movimentação no punho, mas a gente pode ter alterações degenerativas em todas essas pequenas articulações, né? Então, o tratamento ele é bastante diverso, né? Mas eu gosto sempre, André, assim, né? As pessoas dizem, por que eu tenho artrose? Enfim, a gente sabe, né? Tu também trabalha bastante com artrose, que a principal causa, ela é genética, né? Claro que todo mundo vai ter um certo grau de desgaste ao longo do tempo, pela idade. Eu gosto de falar para os meus pacientes que é como ruga e cabelo branco, né? Todo mundo vai ter um pouco de desgaste, não adianta, né? Ao longo da vida, dependendo também um pouco da função que teve, né? Então, existe um componente genético importante, existe um componente funcional, obviamente, as áreas que a gente ocupa mais, as áreas que a gente força mais, elas tendem a gastar mais. E existem, claro, daí as causas também de doenças, né? Então, existem doenças que propiciam, doenças reumatológicas, degenerativas, né? Gota, artrite reumatoide, enfim, né? Que também causam desgastes específicos. E existem também as causas secundárias, né? Bom, a pessoa teve uma fratura, tu tinhas lá me falado, né, de uma pergunta, enfim, Ó, né? tem uma pergunta para ti agora, Roberta. Tá, doutora Roberta,
eu tenho o pulso aberto. O que que pode ser? Diz aí. Então, né, isso já um pouco, né, eu já respondi. Tu vê que, na É, verdade, isso eu estou mostrando só os ossos e as articulações, né, pode André? E ser todos muita os coisa. ligamentos, todos os tendões, Pode ser todas... ligamento arrebentado, escafoide. Eu chamo a atenção para o escafoide, pessoal, porque é o seguinte: é muito comum em homem jovem cair, quebrar o escafoide, ficar com dor no punho por muito tempo, meses ou anos, e não vai ver o que é. Não é o punho aberto, pulso aberto, né, como eu brinquei. É o escafoide que quebrou e não foi nem ver. E aí vai olhar 5 anos depois, e é jovem ainda, e vem com uma batata aqui. E É, aí o que que é? É uma artrose grave de punho. Então, para o pessoal que está na live, né? Lembrar, homem jovem quebra muito escafoide. Às vezes queda de moto, às vezes no jiu-jitsu, às vezes no jogando futebol. futebol bastante, Puxa, né? É muito a comum queda com a mão fratura de escafoide. espalmada, né, André? Assim, o Queda com a movimento mão que a pessoa espalmada, faz. pessoal. Super comum. E as pessoas, às vezes, né? E o homem, às vezes, não tem tanta flexibilidade, quebra e não vão nem ver. E vão ver 5 anos depois. E, às vezes, tu vê 35 anos, 40, já tem uma baita de uma artrose de punho e toca para a doutora Roberta resolver a artrose de punho. É, E aí é que fica. Por que que eu digo isso? Porque, assim, para o punho, pessoal, não tem uma prótese de punho, que nem prótese de cotovelo, prótese de ombro, prótese de joelho, prótese de quadril, que é o que é mais consagrado, né? Então, aí a gente acaba tendo recursos que acabam sendo menos, assim, variados. A gente acaba tendo que fusionar as articulações, né? Fundir para não ter dor, né? Conta daí, como é que é a cirurgia da artrodese quando é o caso de operar, né? Porque tem o é. conservador, que a gente vai tentar sempre com físio, medicação e ir levando, e às vezes tem a cirurgia. Como é que é a artrodese de punho aí, Roberto? É, isso que tu falaste é muito importante, né? André, que são as causas secundárias, né? São os traumas, as fraturas. E eu digo para os pacientes, os ossos do carpo são ossos pequenos e nem sempre eles geram tanta dor quando eles É, quebram. E é bem comum isso mesmo. A pessoa tem o trauma, né? Fica com aquele sintoma, né? O famoso pulso aberto, ou fica com um sintoma que se repete, né? O que que é o pulso aberto? Na verdade, normalmente é isso. A pessoa tem uma dor durante alguma atividade e essa dor eventualmente depois ela se repete em algumas atividades, né? Como nós bem falamos, pode ser várias coisas, mas essa é uma das causas. E o escafoide é um osso muito importante para o punho, né? Ele acaba gerando uma artrose específica, né, ali ao redor dele e que é muito complicada de se tratar. Na verdade, eu sempre digo para os pacientes assim, né, André, que é uma coisa importante que às vezes eles não entendem. O desgaste, a artrose, infelizmente, ele não tem cura, né? A gente não vai conseguir reverter não tem, aquilo que já gastou, aquilo que já se alterou, que já, né, já não tem tem como, né? degeneração. O que a gente vai conseguir é isso, é minimizar os sintomas, então melhorar a dor, melhorar um pouco o movimento e eventualmente sim evoluir para um procedimento. Eu sempre digo para os pacientes, assim, tanto na artrose do punho quanto na risartrose, que depois a gente talvez fale, eu Vai gosto de falar. falar para os pacientes que existe como se fosse uma escadinha de tratamento, né, André? A gente inicia com um tratamento normalmente que é menos complexo, um tratamento mais conservador, e vai evoluindo até o tratamento mais complexo, que normalmente é o cirúrgico, dependendo dos sintomas, né? Eu digo para os pacientes que nós médicos somos movidos a queixas, então a gente vai indicar ou não, eventualmente, né? O Vai queixando, vai procedimento queixando. dependendo da queixa do paciente, porque às vezes o que, que a gente vê, né, André? Isso tanto na artrose do punho quanto na do polegar. Às vezes a gente olha o raio-x e a pessoa tem uma alteração bastante avançada, né? Bastante alteração. E não tem tanto sintoma. E o inverso é verdadeiro. Às vezes a pessoa não tem tanta alteração na radiografia, nos exames, e tem um sintoma bastante exacerbado. Então, na verdade, é um conjunto de coisas que faz a gente indicar, né, os Uhum. procedimentos.
E as artrodeses, na verdade, é bem como tu falaste. O que acontece é que o punho, como eu já mostrei, é uma região muito complexa. São várias microarticulações, por isso que não se conseguiu, né, fazer uma prótese, uma substituição, como hoje tem no joelho, no quadril, né? Então, eu sempre digo para os pacientes que, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer cirurgias de salvação. Então, a gente vai eventualmente grudar algumas áreas, remover outras, tudo com a finalidade de melhorar a dor e, às vezes, um pouco do movimento. Nem sempre, a maior parte das vezes, a gente acaba tendo que tirar mais movimento, né, para diminuir a dor. Então, não há uma indicação única, né? E assim, existem várias opções e as opções elas se encaixam dependendo da De cada clínica, caso. dependendo da alteração, dependendo da função que o paciente faz, que é uma coisa bem importante, né? A gente leva isso em Verdade. conta na hora que vai indicar o Exato. tratamento. Né? Qual é a força que precisa naquele punho, qual é a mobilidade que vai precisar, né? Aí tem mais duas perguntas aqui que nós temos que responder todas as perguntas, né? Eu fiquei pedindo perguntas, nós temos que Claro, resolver as perguntas, né? Aí assim, sim. aí o Guilherme me perguntou, dor latejante na região do punho, irradiando para o cotovelo, o que pode ser? Grande abraço, pá, pode ser muita coisa. Às vezes é do cotovelo e vai passa É. pelo punho, pode ser uma Eu epicondilite. te digo assim, é bem importante, exatamente. Tem muitas estruturas, né? Como de novo, né? Tem muitas articulações e não só articulações, tem muitos ligamentos, tem muitos tendões, tem músculo, tem muitas coisas que podem gerar dor, né? Então, por isso Isso, que é importante a pessoa ser examinada, né? Normalmente tem por um jeito. profissional que tenha conhecimento. E aí ele vai, né, suspeitar de algumas coisas, pedir os exames também, né, necessários, né? Eu Não gosto tem também de dúvida. dizer isso, como tem bastante paciente, né, André, na tua área também. Às vezes o paciente diz, ai, doutor, eu quero fazer um exame para já ir com o exame, né, pronto para consulta. É, eu não Mas é gosto que, tanto. assim, É, não adianta, porque na verdade tu vais pedir o exame baseado no teu exame físico, né? exato. Tu vais suspeitar né, de É. patologias dependendo do que tu examinar. Porque Então, o contingente de não exames é adianta. muito grande, né? E você tem que direcionar conforme a queixa. A grande maioria das vezes você mata a charada com raio-x. Isso Muito, aí. muito. Às vezes você não mata a charada nem com uma ressonância. E aí tem outros Exato. exames mais estranhos que você tem que pedir: cintilografia, termografia, eletromiografia, ou, né? Então, por isso que é É, difícil, né? Às vezes o isso paciente fica aí. chateado que a gente não quer pedir o exame, mas não é isso. Faz Claro, parte da exatamente. lógica examinar e ter a história, para Com depois a gente certeza. poder. Então, essas pessoas têm que compreender. Então, assim, passa voando e nós já estamos aqui, nós temos um pouquinho mais de 10 minutos e nós vamos... Ah, tem uma outra pergunta aqui. Fraturei o pulso direito em 2014, mas ainda sinto dores às vezes. Isso é normal? Isso vai depender do caso também, né? Quer dizer, que fratura É, era, como é que ficou, né? Às vezes já pode ser um sinal de desgaste, como é que pode ser grudou. normal, né? Tem, às vezes, implantes que a gente tem que botar, às vezes, os implantes têm que ser retirados, isso tem que ser acompanhado, né? Então, acho que é por aí, né? Várias causas, né? Várias causas e. É o que a gente falou, eu acho que o mais importante é isso. O exame é uma coisa muito importante, né, André? Porque é Uhum. bem o que a gente já falou. Às vezes a pessoa tem um sintoma ali naquela área e não significa necessariamente que ela tem um problema naquela área. Às vezes ela tem um sintoma que é uma doença outra, né? E ela tá tendo, né, um sintoma ali na mão, mas na verdade o problema não é É, especificamente na mão, é um problema é verdade. neurológico, outros problemas. Então, Não tem acho que o dúvida. exame físico, a história, é sempre uma É coisa bem essencial. importante. Na nossa área é essencial. Na ortopedia não tem como sair dessa. O hábito de estalar as articulações dos dedos pode ocasionar lesões a longo prazo, Roberto? Muita gente quer saber isso. É, muita gente me pergunta isso. A verdade é que, assim, o estalar eventual, não, tá? As pessoas dizem, ah, pode engrossar a minha junta, vou ficar com os dedos grossos. Não. Mas tudo que é
compulsivo, né, pode gerar problema. Então, Isso a aí. verdade é que se a pessoa ficar realmente, né, tudo que é exagerado pode causar problema, pode fazer uma lesão articular, na cartilagem, uma lesão ligamentar. Então, depende, na verdade, da quantidade, digamos, né? É isso aí. Bom, vou fazer mais. Agora eu quero direcionar para uma área que até já vi paciente nosso aqui que tem, amigos nossos que tem, assim, aquela como é que é o desgaste na base do polegar, que a gente chama de risartrose. Conta aí como é que é esse desgaste, porque o pessoal tem que entender a importância dessa articulação para a função do polegar e da própria mão. Então, doutora Roberta, o que é a risartrose do polegar? Então, a risartrose é a artrose, né, da articulação mais móvel e mais importante do polegar, que é a articulação ali, já que estou com a minha mãozinha, vou Vai. aproveitar aqui, né? Achei fantástico. Que é a Muito bom. articulação entre, né, esse osso longo, que a gente chama de metacarpo, e esse ossinho que é o trapézio. Então, é uma articulação bastante móvel, que é a articulação que a gente, né, mais movimenta e mais sobrecarrega na mão. Então, por isso que é uma articulação que, com bastante, né, frequência, gera incômodo. O que acontece é que a pessoa, né, com o passar do tempo, vai tendo dor, e a dor, na verdade, né, uma dor que é específica ali na base do polegar. Ela está bastante associada também, né, André, com os movimentos forçados de rotação. Então, pacientes me dizem, ai, doutora, eu não consigo mais abrir o pote, abrir a maçaneta, Verdade. né, torcer o pano, porque esses movimentos forçados de rotação, eles sobrecarregam essa articulação. E todo desgaste, na verdade, ele é o que eu sempre explico assim para os pacientes, né? Existem como se fossem almofadinhas, são as cartilagens que protegem o osso do outro. Então, no momento em que essa almofadinha, essa cartilagem, ela se afina, né? E diminui, na verdade, né? O espaço, o osso começa a ter atrito. Então, a gente começa a ter dor relacionada a esse atrito. E a pessoa começa a ter isso aí, a dor relacionada a alguns movimentos, edema local. Com o tempo, ela vai tendo deformidade, né? Uma coisa que incomoda bastante, que é mais comum em mulheres. Você vê que a maior parte dos problemas da mão, eles infelizmente estão, né, mais relacionados com as mulheres por alterações hormonais, né? Tem um componente genético importante também. E, enfim, né? É isso aí. A pessoa tem essa queixa e aí a gente vai tratar, né? Bom, sobre a risartrose, eu me lembro que a gente operou as duas mãos de uma obstetra aqui em Bento, né? Uma época. Na época, acho que tu não estava, eu operei com o teu pai operou, eu auxiliei ele, né? Nós indicamos juntos. E eu sou fã dessa cirurgia. Eu acho que funciona muito bem. E aí pode ser a cirurgia. Bom, aí, doutora Roberta, como é que é a cirurgia para tratar isso, né? Quando já está superada a fase de tratamento conservador, né? Essa risartrose, como é a cirurgia? Bom, na verdade, como eu já te falei, né, André, tem todo um caminho antes de chegar na cirurgia, né? A cirurgia a gente indica quando realmente o paciente não melhorou com os outros tratamentos, né? Ou tem uma deformidade grande. Então, o que a gente faz basicamente, assim, não existe, infelizmente, também para essa área nenhum substituto que consiga dar uma boa estabilidade, uma boa função. Então, a gente não tem prótese que funcione bem para essa área, né? Já teve, né, umas mini próteses, mas não pegou bem, né? Não afrouxou tudo. A gente tinha muita complicação, né, relacionada. Então. Tanto ao material quanto principalmente a falta de estabilidade, por ser uma articulação muito móvel e ela depende muito da parte ligamentar. A gente tinha muita, e continua, né, porque existem umas no mercado tendo muita complicação. Então, o que a gente indica basicamente são cirurgias que a gente remove o trapézio, né? Então, a trapezectomia, que é a retirada desse ossinho aqui, associada a alguma técnica de suspensoplastia.
que aí existem diversas, tá? Hoje a gente discute muito nos congressos de cirurgia da mão as técnicas, porque tem gente que acha que não precisa fazer nada, tem gente que acha que... Mas assim, eu particularmente sempre faço alguma técnica de suspensoplastia. Bacana. Nada mais é do que assim, a gente usar ligamentos e tendões locais para dar uma certa estabilidade ao osso que fica, que é o metacarpo ali, né? Para que ele não migre, enfim, não cause problemas, né? No osso abaixo. Então, é uma cirurgia que sim, ela tem uma boa resposta, mas, André, eu sempre digo para os pacientes assim que é uma cirurgia que ela demora bastante para dar resultado, tá? É uma cirurgia que ela demora uns meses até a articulação ficar bem, ficar sem dor, voltar a ter a mobilidade. Então, os pacientes, às vezes, eles sempre têm pressa, né? É, sempre. Querem um resultado E eu imediato. entendo, a gente entende, né? Claro, mas em ortopedia, principalmente nessas áreas articulares, né? Você faz bastante prótese, enfim, tem um caminho, né? Então, é uma cirurgia que dá certo, mas ela demora, às vezes 6 meses, 1 ano, para a pessoa ficar mesmo 100%, né? Eu depois daquele caso, eu fiquei fã e vi outros casos muito bons. Por isso que eu acho esse nome é estranho para nós, suspensoplastia, né, junto da retirada do trapézio, que é aquele ossinho, para mim, assim, para o meu gosto, funciona muito bem. Nós temos 4 minutos e em 4 minutos nós vamos responder mais uma pergunta para quem tem artrose e dor nos dedos. Quem me fez a pergunta foi uma dentista. Não sei sobre ela ou sobre a família, né? Sobre familiar. Para quem tem artrose e dor nos dedos, o que fazer para melhorar a qualidade de vida? Então, como eu expliquei, assim, eu sempre digo para os pacientes que é a famosa escadinha do tratamento, né? A gente vai começar sempre o tratamento eu normalmente, né, começo assim, com as coisas mais simples e vou evoluindo para as mais complexas. Então, hoje a gente tem algumas medicações e suplementos que ajudam a articulação, né? São coisas que ajudam na inflamação articular, então ajudam no sintoma, porque basicamente o que a gente quer com o tratamento é minimizar o sintoma. Melhorar o sintoma. Existem essas, né, os condroprotetores, os suplementos hoje de colágeno que a gente usa, existem eventualmente no polegar especificamente, existem órteses, né, que a gente usa. Pode ajudar. Proteger a articulação, eu nunca... de função. Mudança de função. Tem várias coisas que contribuem. Né? Às vezes, ajuda. A OMS chegou a recomendar anti-inflamatório tópico, né? Porque a mão, às vezes, da pessoa de mais idade já é mais fininha, penetra bem, é uma coisa que pode ajudar, né? Não o engolido, né? O sistêmico, o comprimido, mas o tópico pode ajudar. São coisas que ajudam, né, os pacientes que têm artrose, né? Bom, nós temos 2 minutos e, assim, Roberta, a gente fez aqui uma pauta para, acho que, umas 3 lives, né? Te agradeço muito. Digo para todo mundo que vai ficar no canal da Artrose, lá no YouTube, não é aqui no Instagram, não é no IGTV, é lá no YouTube. Você pode ver a Roberta de novo e rever tudo que ela falou. Te despede aí do pessoal, Roberta. Muito obrigado por ter participado. Obrigada, André. Obrigada. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Acho que é bem legal essa tua iniciativa, né? Da gente poder, enfim, falar coisas para os pacientes, para as pessoas que têm os problemas e poder ajudar. Mas eu acho que é importante, assim, tu viste a mão realmente, assim, a pessoa diz, como é que tu escolheu fazer mão, só mão, né? Na verdade, a gente, né, a área de atuação da mão, ela é um pouco mais extensa, mas eu basicamente faço tratamento do cotovelo para baixo, eu digo sempre. Exato. Mas tu vê como é uma região complexa e tem muitas coisas envolvidas, né? Não são só os traumas, são doenças específicas, né? A gente não falou, doenças específicas da mão, dedo engatilho, do Puitran. Um monte de coisa. Tanta coisa, né? Tem muita coisa. Então, e a gente ia falar assim, até de artroscopia do punho, né? Mas, enfim, se o povo gostar, a gente faz uma outra, né? Que também ficou bonita essa aí, né? Roberta, muito obrigado. Olha, obrigada. A Roberta, lembrando que ela fez um esforço